Você me contou quebrou até agora, contou quantas vezes? 3 ou Ele 2? contou 2. Quebrou? Aqui, A da latinha. e aqui emprestou dinheiro pro pai. É. E aí, Depois qual foi a eu próxima? quebrei a primeira vez, quando nós batemos o caminhão, meu irmão pela primeira vez, eu sempre investi na família, eu sempre acreditei no outro. Então, à medida que eu fui ganhando mais salários, eu fui investindo no meu irmão. E nós compramos... Você tem quantos irmãos? Eu tenho 8 irmãos, todos vivos. Ou seja, 7 irmãos. Caramba. 2 homens e 5 mulheres. E eu sempre investi nos meus irmãos. E eles foram se fortalecendo, foram estudar. As minhas irmãs, que eram domésticas, virou advogada. Todas são empreendedoras. Meus irmãos são empreendedores. Não tem nenhum coitadinho. Todo mundo conseguiu. Meus sobrinhos vieram na mesma sequência. Nós temos uma família de 150 pessoas e temos em torno de 100 CNPJs. Caramba. Nenhum coitadinho. Na mesma linha, eu vim primeiro e fui arrastando o exemplo. E não é que eu fui dando um dinheiro para cada um, mas o apoio, a sensação de segurança, você saber que você tem uma família, que você não vai passar fome, que você tem alguém interessado em cuidar de você, essa sensação de segurança fortaleceu a família inteira. E essa união nos deu uma direção e todo mundo foi seguindo, humildade para copiar. E foi copiando uns aos outros, com a sensação que podia contar com o outro, e todos nós conseguimos achar uma direção empreendedora. Mesmo os que tinham e os que não tinham CNPJ. Orientação empreendedora. Querer já fazer alguma coisa para poder auxiliar, somar para o outro. E todo mundo começou a construir nessa base. Então nós somos todos bem-sucedidos, independente de ter ou não CNPJ. E como é que eu quebrei a outra vez? Ajudando. Porque eu tinha um bom salário. Eu fui ajudar meus irmãos. Quando ele quebrou, nós perdemos uma Kombi, nós ficamos sem dinheiro. A Kombi era usada para quê? Para fazer frete, fazer transporte e tal. E aí nós ficamos a pé, ficamos sem dinheiro. Mas aí nós reunimos, acreditamos de novo e compramos um pequeno caminhão. Que comprou outro, que comprou outro. Quando nós tínhamos 6 caminhões, eles bateram um atrás do outro e nós quebramos de novo. Como que bateu um outro? Um foi sair de manhã num dia frio, como está fazendo agora, sim. E um deles morreu, o outro não tinha freio, o caminhão à moda antiga, não tinha muita tecnologia. Caramba. E era uma descida, não deu tempo de frear o suficiente, porque os meninos saíam tudo animados de manhã, e engavetou um atrás do outro. Mas batida feia assim? Não machucou ninguém, só estragou o caminhão, graças a Deus. Quantos caminhões estragaram? 6. 6? Só não estragou o da frente, porque eram caçambas. Sim. Então o da frente, ok. Os outros atrás amassaram todos. Caramba. Bom, nós vendemos o que deu para vender e compramos 2 maiores. Aí nós já estamos na 4ª vez. Esses 2 maiores... Não, na 3ª vez. Esses 2 maiores, nós começamos a trabalhar e começamos a ganhar um bom dinheiro. E eu comprei equipamento novo e tal, e nós cometemos uma falha, não fez seguro. Bateu um e tombou o outro dentro de uma quinzena. E nós ficamos tão duro, estragou tanto os caminhões, mas novamente, só os caminhões. Os motoristas, um era meu irmão, tinha um outro motorista, e nós salvamos os caminhões. Para poder ver, aí nós quebramos, que é a 4ª vez. Aí nós pegamos os caminhões, eu precisava vender peça, para poder, que sobrou dos caminhões batidos. Você desmontou os caminhões para pagar o carnê. Caramba. Eu sempre protegi os meus valores. Dentro dos meus valores está a credibilidade, eles o nome. Não estavam pagos ainda, estavam... Não, nossa. Eu precisava terminar de pagar. Para terminar de pagar, eu comecei a vender peça. Para poder vender as peças, eu precisei comprar mais peça. Isso se transformou hoje na maior empresa de reciclagem automotiva. Mas você precisou comprar mais peças por quê? Peças para ajudar a desmontar? Para ajudar a vender as que sobraram. Ah. Então a gente comprava picadinho para poder fazer volume, para poder vender o que estava lá. Dar continuidade e meus irmãos ter um trabalho. Eu queria cuidar dos meus irmãos. Mas esse tipo de empresa já existia? Existia o falado desmanche. Então nós tínhamos um desmanche honesto, mas desmanche. E aí nós percebemos, eu sempre tive uma visão empresarial, eu já era diretor de uma multinacional, já tinha instrução, boa orientação, já sabia fazer gestão. Eu comecei a enxergar o seguinte, que se aquilo que eles faziam de qualquer maneira bem feito, nós poderíamos servir empresas. E não só o caminhoneiro, o feirante, poderia atender empresas maiores, fazendo na formalidade. Sim. A nota certa, o procedimento certo. E eu iniciei essa ação fazendo com que esse negócio se tornasse uma empresa. Mas você tinha noção que tinha essa lacuna para você preencher ou foi meio na sorte, assim, de você falar, cara, tem
A galera não tá fazendo isso direito, não tá fazendo de forma legal. Eu posso me dar bem nisso. É nessa hora que eu falo pra você, todo lugar que você vê um estrube tem um cavalo. Então aqui tem um problema. Aí um problema até social. É. Então, se tem um problema e tá movimentando, então, se você olhar direitinho, mude o ponto de vista e comece a olhar como é que faz. Copia. Eu comecei a pesquisar como é que é lá fora. Esse negócio é gigante lá fora. É? Como é que funciona? Nós começamos a buscar exemplos de aquilo que poderia ser uma empresa. E nós formalizamos aquele negócio. Mas antes disso, nós fomos buscar dinheiro emprestado, bom relacionamento e conseguimos crescer o negócio. Ganhamos, viu que dava muito dinheiro. Meus irmãos se empolgaram, um abriu uma loja de imóveis, o outro comprou uma fazendinha, foi criar boi e a empresa quebrou. Aí que nós quebramos pela 5ª vez. Caramba. E olha de novo, eu precisei voltar lá para poder salvar o nome. Para poder salvar o nome e eu não ficar com o nome sujo, porque a empresa estava no meu nome, eu tive que trabalhar e deixar aquele enxuto, vender tudo que tinha e tal. Só que na hora que eu consegui limpar o nome, eu tirei uma licença no trabalho que eu tinha por 60 dias. Que trabalho que era? Diretor do Grupo Play Center. Ah, é? O saudoso Play Center. É, que não faliu. Não o faliu? Play Center existe até hoje. Ele tem um mini Play Center ali na Aricanduva, que é do Dr. Marcelo, Ah, é? que é um dos meus patrões, um cara brilhante. O Play Center foi adquirido por um fundo de investimento. E o fundo fez um aporte e tirou os paqueiros. Tirou os meus patrões, tirou os diretores e pôs executivo. Gente, quem sabe tocar parque é quem é paqueiro. Exatamente. Aí o negócio financeiramente não funcionou, mas o Play Center continuou sendo do meu patrão. Ah, tá. E hoje um deles faleceu, o outro aposentou e esse e o Dr. Marcelo tem um parque ainda na Aricanduva. Bom, e aí nesse meio tempo, eu fiquei Play Center, negócio. Por que eu fiquei indo e vindo? Não só porque eu consegui limpar o nome em 60 dias, mas por que eu fiquei fazendo os dois trabalhos? Primeiro que eu voltei daquela filosofia, né? O dia tinha 24 horas e eu não precisava mais que 6 para dormir. Então eu conseguia tocar os dois negócios. E para poder proteger o nome, eu tinha que limpar o nome. Depois que eu limpei, eu podia fechar, porque eu ganhava 81 salários mínimos. Não tinha sentido eu tocar. Você ganhava bem. Então. Só que é o seguinte, eu sempre me preocupei com pessoas. E lá tinha meu irmão, um outro irmão por parte de pai, e 5 pessoas trabalhando. Para não perder o emprego, e uma irmã minha também, a doutora Elaine, que hoje é doutora. Para eles não perderem o emprego, eu mantive o negócio aberto. Até que esse negócio ficou maior do que o CNPJ que eu estava.